Olá, meu amigo e amiga. Se você pensa que essa história envolvendo o clã Bolsonaro, através do seu operador maior, o senhor Flávio Rachadinha, junto com o Daniel Vorcaro do Banco Master, que essa história já está devidamente esclarecida, que todo mundo está se convencendo que ele disse a verdade, que tudo é possível de ser comprovado, se você acredita nisso, você está muito enganado e muito enganada. Porque essa gente, eles estão naquela fase, né, do aperfeiçoamento da Orcrim no mundo do crime. Eles estão querendo ascender cada vez mais, né? Começaram com rachadinhas, tomando dinheiro de servidor em gabinete, fazendo adulteração imóvel, comprando e vendendo com dinheiro vivo, se envolvendo com crime organizado, se envolvendo com todo tipo de patifaria administrativa, roubando dinheiro com recibo de gasolina falso, com auxílio moradia, enfim. Essa gente ascendeu ao poder, mas só que é o seguinte, no crime, muitas vezes o criminoso quer também evoluir, né? No pior sentido, eles querem migrar cada vez mais para estruturas criminosas maiores, porque é na estrutura deles que eles raciocinam assim, eles não têm como pensar de outra forma, eles não conseguem pensar como eu e você. Então eles acabam normalizando o mundo do crime. E Flávio Bolsonaro aprendeu isso com o pai, que agora está preso ali, ainda tem mais coisas aí contra ele que nós não vamos deixar serem esquecidas como os crimes na pandemia aqui no nosso país, não. Mas essa gente, eles estão agora em parafuso, porque mesmo os mais próximos não estão conseguindo trazer algum tipo de informação que seja convincente. Muito pelo contrário. Hoje, no nosso encontro anterior, eu já desmascarei esse deputado Gustavo Gayer, que dentre esse mundo paralelo deve ser o mais inescrupuloso, o maior estelionatário. E eu já disse para vocês que agora, né, que eu estou entrando como pré-candidato, se por acaso essa história der certo, se vocês estiverem comigo aqui, a gente chegar lá, eu vou ter a oportunidade de dizer na cara dessas figuras o quão criminosas elas são. Mas isso vai ser uma outra história, né? Eu vou falar com vocês em outras ocasiões. Por enquanto aqui eu quero só jogar aqui essas informações para a gente entender esse quebra-cabeça e como essas conexões estão chegando lá no Eduardo Bananinha, nos Estados Unidos. Como é que ele também está sendo beneficiado? Isso mostra, né? Para que servem essas viagens do clã Bolsonaro para todos os lados. Ora eles estão num paraíso fiscal, ora eles estão na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, eles estão no Panamá, estão o tempo todo circulando. Estão ali em áreas que têm isenções fiscais dos Estados Unidos, coisas muito complicadas, né? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre isso tudo, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para aqui em primeiro lugar, você vem aqui para o nosso portal, se inscreve aqui conosco, participa aqui, participe das nossas discussões, nosso chat, mande comentário, dê seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, isso que faz a gente chegar, essas coisas que fazem a gente chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes. Eu coloco sempre no primeiro link aqui, no primeiro comentário do nosso portal, inclusive abaixo assinado, para você fortalecer ainda mais as nossas atividades aqui no nosso portal, tá bom? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, hoje o pai do Vorcaro foi preso, diga-se de passagem, pastor, né? É impressionante como é que essa gente, eles misturam política com religião e crime, né? Impressionante. Alguns estão calados, estão sem graça pra caramba, porque alguns falam do Estado de Direito, que não pode ter ilicitude e tal, eles estão murchos, porque essa história toda está explodindo, mas e ninguém está comentando isso, né? Essa história toda está no bojo das investigações que estão ali a cargo do ministro André Mendonça, bolsonarista. Vocês imaginem só se tivesse caído isso nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Aí eles estariam com esse álibi, né? É perseguição, mas não. É o ministro bolsonarista. Então eles estão sem graça. Por exemplo, o Jeguinho Lustroso do Paraná, que você já sabe quem é, ele não está falando nada, ficou mudo. Está assim, low battery, né? A bateria dele murchou, não está falando nada. Aquela outra lá também, a senhora septuagenária, que tem cabeça de adolescente, também não está falando nada, o pessoal deu uma sumida. E até a grande imprensa está tratando esse assunto, trazendo algumas matizes que eu quero compartilhar aqui com vocês. Esse aqui é o canal do Hugo Bandeira, né? Ele fez uma compilação, eu quero compartilhar um trecho dessa compilação com vocês. Vamos lá.
Federal, na Alunos, apareceu um monte de maço de dinheiro e a pré-candidatura foi embora. Não estou aqui dizendo que a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro acabou como acabou da Rosiane Sarney. Mas esse caso é até pior, porque tem a voz do Flávio Bolsonaro nesse desenrola do Banco Master. Ele pedindo dinheiro para um banqueiro com um agravante. Esse banqueiro, o Vorcaro, ele foi autorizado no governo, né, durante o governo do pai do Flávio Bolsonaro a operar como banco. O Banco Central já independente do governo, mas também na gestão Bolsonaro foi quem deu as condições para Vorcaro conseguir ampliar os seus negócios. Então, é muita explicação que tem que dar. O Zema, candidato ali também da direita, já foi às redes sociais dizer que a fala do Flávio, o áudio, esse áudio que nós ouvimos, é um tapa na cara. E dá a entender que ele não tem moral para falar de casos de corrupção do PT. Ou seja, o Zema, que estava até poucas semanas fazendo vídeos, brincando com Flávio Bolsonaro, quem vai ser vice de quem, agora está nesse momento nas redes sociais dizendo que esse áudio do Flávio Bolsonaro é um tapa na cara. Bom, então nós temos que aguardar. Nesse momento, o clima ali na campanha do Flávio Bolsonaro é de fim de festa mesmo, fim de festa. De fato, é o que a gente já vinha falando aqui há tempos, né? O Flávio... Olha, o clima pode ser até o de final de festa, só que é o seguinte, hoje estão circulando pelas ruas os planilhadores do Datafolha, né, os entrevistadores do Datafolha. Eles estão colhendo ali dados sobre campanha eleitoral. Na minha opinião, eu acho que nós estamos vivendo um período tão complicado no Brasil que eu não vejo assim o Flávio Bolsonaro despencando em intenção de votos no meio dessa história, não. Serão necessários mais informações, mais desnudamentos e mais classificações da cara de pau que ele é, a cara de peroba e das pessoas que estão no seu entorno. Tem muita gente tentando fazer contenção, né? Então, o clima está pesado, eles estão ali numa situação muito ruim, né? Mas nós tivemos no Brasil uma grande lavagem cerebral coletiva dessa gente toda. Então, não esperemos aí que ele vai despencar, não. Acredito que ele vai ficar aí, opinião, vai ficar na margem de erro, vai cair uns 2, 3 pontos aí, é que eu penso. Pode ser que haja mais desidratações no futuro, a depender daquilo que a grande mídia vai ajudar a divulgar também, né? Porque tem muita coisa aí que vai aparecer, mas vamos ver mais um trechinho aqui do Guedes. Bolsonaro nunca tinha sido exposto a uma campanha majoritária onde essas coisas aparecem. O Flávio Bolsonaro, sempre duvidei dele, da resiliência dele para aguentar esse tipo de pancada que é comum em campanhas. Não aguentar a pancada comum em campanha. O problema é que o clã Bolsonaro é um clã criminoso, um clã de batedores de carteira, como eu sempre falei aqui, para minha satisfação, estou vendo aqui o deputado Otônio de Paula falar exatamente isso. E todo mundo no mercado sabe disso, todo mundo no sistema financeiro sabe disso. Vocês acham que alguém considera essa gente uma gente intelectual, uma gente vencedora, pessoas honestas, íntegras? Não tem nada disso, mas eles sempre foram funcionais. São os batedores de carteiras que são muito úteis para a grande orcrim financeira, a grande orcrim do rentismo nacional e internacional. É para isso que eles vierem, para isso que eles são úteis, né? Vamos lá. Eleitorais. Vamos ver como ele reage, Júlia. A nota, na minha análise, é péssima. Por quê? Porque ele vai dizendo o seguinte, olha, patrocínio privado para um filme privado. O problema é que quem dá esse dinheiro supostamente privado é um banco que está envolvido na maior fraude bancária da história do país, né? Então, e queria usar ali o dinheiro dos bancos privados, aí você tem a Caixa e o Banco do Brasil também, no Fundo Garantidor de Crédito, querendo usar esse dinheiro para cobrir o seu rombo. Então, tem dinheiro público, né? Nem que seja do Banco do Brasil, nem que seja da Caixa, nem que seja do Tesouro, nem que seja do Banco de Brasília também, em que ele tentava vender o banco. Então, tem dinheiro público no bolso do Vorcaro. Não dá para dizer que é dinheiro privado. Ele não foi. E assim, não é lei Rouanet. O problema é esse, que se fosse lei Rouanet, ia ter critérios, protocolos, transparência. Então, assim, é justa... Então, há que se concordar com a análise do Guedinho aí, do Otávio Guedes, da Globo News nesse particular. Ontem eu mostrei para vocês, mas muita gente não conhece, o tamanho da cara de pau de Flávio Bolsonaro, fingindo que é inimigo de Vorcaro, né? Fingindo que é uma pessoa isenta, que é a pessoa que está querendo descobrir falcatruas, né? Então ele publicou isso aqui. O ministro André Mendonça agiu corretamente ao autorizar a operação. Eu acredito que se há qualquer suspeita, ela tem que ser investigada. Agora, o que o Brasil espera é que tudo seja apurado até o fim,
sem blindagem, sem acordão, sem proteção política. E o Congresso Nacional tem obrigação de fazer a sua parte. É por isso que a CPI do Banco Master precisa sair do papel. Ele sabe, Flávio Rachadinha, ele é tão pilantra, me desculpem, tá, gente, que ele sabe que não vai sair nada, porque não há condições políticas de fazer isso agora, perto de recesso, perto de Copa do Mundo, mas ele joga para a torcida. Mas vamos lá. O povo brasileiro merece saber toda a verdade. Como esse banco cresceu, Como esse banco cresceu, hein, Flávio Rachadinha? estava por trás, quem se beneficiou. Quem estava por trás, quem se beneficiou? Lembre-se que o banco ele foi esquentado na gestão do seu pai, e na presidência do Banco Central estava o Roberto Campos Neto, bolsonarista também, né? E quais são as ligações do Master com a alta cúpula do PT nacional? Quais são? Vamos ver quais são as ligações com a alta cúpula. Tem alguma fala de alguém da alta cúpula do PT, do governo Lula, com o Vorcaro? Alguma evidência, alguma prova, alguma coisa? Mas é muito pilantra, né? E da Bahia. Não podemos deixar que empurre esse assunto para debaixo do tapete. Pois bem, então ele veio com essa pilantragem toda. Mas vejam só o tipo de mensagem que ele trocava com o Daniel Vorcaro, né? Ele chamava o Daniel Vorcaro de irmãozão. Não é irmão, é irmãozão. Você trata alguém que não é o seu irmão de irmãozão? Alguém que você esteja pedindo dinheiro? Fala, irmãozão, estarei contigo sempre. E dizendo para Vorcaro que ia ficar com ele sempre. Detalhe, isso foi um dia antes do Vorcaro ser preso, né? Ou seja, todo mundo já sabia que ele estava envolvido em falcatrua, até porque foi o grupo político de Flávio Bolsonaro e do pai, né, que ajudaram com que o Banco Master chegasse para tomar fundo de pensão, roubar fundo de pensão de tudo quanto é lugar, todas as prefeituras e governos alinhados com o bolsonarismo. Essa que é a verdade. Mas aí vamos ver aqui nessa matéria o que o colega está dizendo aqui. Vamos lá. Isso aconteceu em novembro, um dia antes do banqueiro ou ex-banqueiro Daniel Vorcaro ter sido preso. Ele diz o seguinte, Daniel... Opa, às vezes acontece isso, né? Quando eu pego aqui essas matérias, às vezes dá um pouquinho, dá esse delay aqui, mas eu vou voltar aqui, eu tenho certeza que vai dar para pegar. Esse negócio, fala irmãozão, estarei sempre contigo, né? Vamos ver que irmãozão é esse aqui, pela fala aqui, pela interpretação do jornalista aqui. Vamos lá. Essa troca de mensagens aconteceu ter sido preso. Ele diz o seguinte, Daniel Vorcaro, fala irmão, tava trânsito, voo, e o Flávio Bolsonaro responde, fala meu irmão, pode atender? Aí o Daniel Vorcaro ele responde horas depois, fala irmãozão, tô na igreja, terminando, te chamo. Flávio Bolsonaro manda 2 mensagens de visualização única e diz, irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Não tem meia conversa entre a gente, irmãozão, né? Então é muito salafrário, é muito cara de pau, né? Flávio Bolsonaro mentiu sobre Banco Master 2 vezes no mesmo dia. E é o seguinte, a empresa que estava recebendo essa grana é uma tal de Entre. Essa Entre, que eu já comentei aqui com vocês, que foi fulminada pela Comissão de Valores Mobiliários e que mandava dinheiro para uma outra empresa ligada ou do advogado de Dudu Bananinha, advogado de Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos, atua no Instituto de Empresário Apoiador do Golpe. E quem é essa empresa? Essa tal de Heaven Gate Developments, Heaven Gate Development Incorporation, né? Essa expressão Heaven Gate quer dizer, é o portão do céu, né? As portas do céu. Aqui está aparecendo alguns imóveis que os caras fazem gestão mobiliária lá também, imobiliária, e fazem também apoio a pessoas que estão querendo se estabelecer nos Estados Unidos. Então essa empresa, que tem lá como cabeça o advogado de Dudu Bananinha, estava recebendo esse dinheiro. Agora, o incrível é o seguinte, está aqui a matéria, né, da Comissão de Valores Mobiliários,
E o Boulos falou sobre isso ontem, no calor das coisas, mas ele falou coisas muito interessantes que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Então, quer ser presidente do Brasil pedindo 134 milhões de reais? 134 milhões tem que ser um filme de Hollywood. Aqui nós não estamos falando de ilação, de suspeita, nós estamos falando de um áudio. Pedindo 134 milhões de reais para uma pessoa que não foi a qualquer tempo. Isso é importante dizer, porque poderia dizer ele não sabia do que estava em jogo. Foi um dia antes dele ser preso, pelo que está dito na matéria. Ou seja, todas as investigações já eram públicas. Já haviam prisões, já haviam investigações abertas sobre o caso Master. O Master já tinha sido liquidado como banco. Ele foi lá e pediu 134 milhões supostamente para um filme. Se esse áudio, de fato, é do Flávio Bolsonaro... O áudio, ele confirmou o áudio, não tem nenhuma questão, não. Ontem ele ficou com aquele negócio correndo, né? Né? E eu já comentei aqui que eu dei uma desmascarada nesse cidadão aqui, o deputado Gaia. Aliás, eu já puxei, se meu computador me ajudar, Dizendo aqui uma informação importante sobre justamente essa questão do Lula. Tá aqui, ó. Olha aqui. O filme Lula, Filho do Brasil, lançado oficialmente em 2010, teve um custo de original tal. Sabe quem que ajudou a financiar? Sabe quem ajudou a financiar este filme? Tá aqui, ó. O Vorcaro. É muito mentiroso, né? Gente, se eu chegar lá no Congresso em algum dia, né, e tiver a chance de estar frente a frente com esse cidadão, eu vou ter que dizer para ele: Vossa Excelência, te acompanhei muito, mas como Vossa Excelência é mentirosa, como é um estelionatário político, como engana as pessoas, né, que estão perto do senhor, né? É impressionante, né, gente? O Nicolas Ferreira veio na mesma também, todo mundo ficou destroçado. Não acredito em condenações precipitadas, assim como também não acredito que transparência é sempre o melhor caminho. E aí ele vai dizendo aqui que também é a mesma coisa, ou melhor, porque não há a mesma intenção de criminalizar o financiamento dos filmes de Lula e Temer feitos por Vorcaro. Então, eles vão inventando essas mentiras e as pessoas vão acreditando. Gente, são os estelionatários políticos que são os piores, né, na natureza humana, porque eles mexem com o destino das pessoas e quando eles estão no poder, para preservar os seus negócios, são capazes de provocar, inclusive, um aumento de um genocídio, como aconteceu aqui no nosso país. Bom, já comentei com vocês, estou aqui como pré-candidato, a quem ficou comigo até agora, enfim, muito obrigado. E eu estou fazendo abaixo-assinado para saber se vocês querem que eu, de fato, entre nessa batalha, que eu entre nesse caminho que a gente já está aqui já há bastante tempo, né? Se você achar que eu tenho perfil para isso, que dá para a gente entrar lá, olha, vai ser muito legal, mas é muito importante nesse momento que você assine o abaixo-assinado, coloque ali suas informações e compartilhe ao máximo, porque na medida que eu tiver muito apoio, aí eu vou entrar nessa com força total e você pode esperar energia máxima no meio dessa história, tá bom? Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. O link aí está no primeiro comentário, tá bom? Tchau.